TechFlow by WorkCom. Estamos de volta à terceira série do TechFlow by WorkCom, um podcast totalmente dedicado aos desafios, mudanças, tecnologias e tendências da cloud. Ao longo destes minutos vamos falar de soluções híbridas e da multi-cloud e de que forma podemos fazer esta jornada. Para discutir este tema, convidamos dois especialistas do mercado. Carlos Carvalho, Business Unit Manager da Arrow. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá, não pessoal, em nome da Arrow, muito obrigado à WorkCom e ao TechFlow pelo convite interessado. Obrigada a nós. Daniel Matos, Technical Architect Consulting Data Center and Cloud da WorkCom. Olá, Daniel, bem-vindo e obrigado por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Daniel, vamos começar então o nosso podcast contigo. Gostaria de partilhar contigo aqui uma conclusão de um estudo da Deloitte que nos diz que 47% das empresas reconhecem que a cloud é mais complexa do que esperavam. Neste sentido, e de acordo com a tua perspectiva, quais achas que são os fatores que pesam mais na balança das organizações no momento de decidir se devem migrar para a cloud ou não? Muito bem. Com base na nossa experiência, eu gostaria de realçar aqui 4 fatores principais para essa questão. Em primeiro lugar, um dos temas mais quentes do momento também tem a ver com a parte da segurança. Sem a segurança não há negócio. Sem negócio não se vai para a cloud. Não é? Os clientes com migrando para a cloud conseguem tirar proveito de um benefício muito claro, que é usufruir da escala já e do know-how do provider. Ou seja, usufruir, por exemplo, de Managed Security Services e não haver a necessidade de eles próprios terem que contratar equipas num momento que é tão difícil, seja pela imprevisibilidade do negócio, seja mesmo pela falta de recursos humanos. Em segundo lugar, gostaria de destacar aqui outro tema, tem a ver com a modernização. A cloud permite que os clientes tirem partido das mais avançadas aplicações, ferramentas, sem necessitar de investir, sem saber para onde é que vão a seguir. O negócio cada vez é mais ágil, mais imprevisível, e, portanto, isso é um dos outros fatores. Em terceiro lugar, queria realçar aqui a redução de custos. Eu dou um exemplo que o Carlos que falámos no outro dia, por exemplo. Temos o exemplo da ISVs, que no passado diríamos que era um pesadelo quando teriam que investir numa nova solução, teriam que investir numa infraestrutura para um produto que muitas vezes o cliente não saberia quanto tempo é que iria usufruir. Isso gerava imprevisibilidade e não tornava o negócio competitivo. Com a cloud, o que acontece é que estes SVs, por exemplo, podem contratar os serviços, subscrever os serviços na cloud, desenvolver lá os seus produtos, o seu software e, consequentemente, poder revender para os seus clientes sem ter que estar a pensar que a seguir vão gastar mais, sem ter retorno do negócio. Por fim, o último tema tem a ver com a parte da gestão. Migrando para a cloud, o cliente, portanto, a empresa que seja, põe grande parte do seu peso da organização, grande parte dos processos passam para dentro da cloud, o que faz com que se possa focar cada vez mais no seu negócio, não olhando para o IT como um sacrifício, mas sim como tirar partido desse benefício da cloud e usufruir desses processos. Pegando aqui, Carlos, nos fatores que o Daniel acabou de nos enumerar, a migração para a cloud não tem, de facto, uma abordagem única. Ela varia de empresa para empresa, de organização para organização e é ainda influenciada por diversos fatores e recursos existentes, como a cultura organizacional da empresa. Neste contexto, o quão é importante identificar o nível de maturidade das empresas e se existe, na tua opinião, alguns indicadores-chave? De acordo, a migração para a cloud pode transformar um negócio e, de forma similar à transformação digital, tem que ser específica de cada organização. Aplicar estratégias genéricas não traduz, na maior parte dos casos, o real benefício que se pode obter e, até em alguns casos, pode mesmo esconder esses benefícios. É muito importante classificar a maturidade da organização. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma empresa, há uns anos atrás, na região centro, ligada à Madeira, em que nunca quis ir para a cloud, porque tinha receio, até pela imagem dos incêndios que houve na zona, que cortou as comunicações a muitas empresas,
de ir para a cloud. Veio uma pandemia. E quando veio a pandemia, foi necessário rapidamente fazer essa transição. O que é que foi curioso? É que após a pandemia, após as pessoas terem voltado ao escritório, eles perceberam melhor que ninguém as mais-valias da cloud e mais, até que hoje até veem que mesmo com o risco de incêndio, há outras defesas e o incêndio pode ser só nas comunicações, como foi naquele ano, pode ser mesmo no edifício, estamos no setor madeireiro, o poder deslocalizar as pessoas e o negócio para outro local é uma vantagem que ultrapassa as questões iniciais. De que classificar a maturidade da organização é hiper importante. E para classificar, consideramos que existem 3 indicadores-chave que devem ser considerados. Mais uma vez, essa metodologia não é única, cada caso é um caso, mas há 3 indicadores, na maior parte dos casos, que podemos pôr como ponto comum. O benefício para o negócio é o primeiro, o custo e, respectiva, a transparência desse custo, assim como a gestão do risco. Benefícios, claro, são vários. A redução do time to market de novos serviços, a melhoria da experiência que os usuários finais da nossa organização, ou mesmo os clientes internos, as pessoas internas, podem ter, é um dos maiores benefícios. O custo e a transparência é a chave neste processo. Não se pode ter uma fatura, um custo, que não é conhecido e que no fim do mês aparece numa carta ou no mail com esse valor total. É necessário ter uma plataforma que nos permita a toda a gente, nomeadamente a organização e até em alguns casos, se for adequado aos clientes finais, acompanhar o custo diário desse consumo e ter mapeado por recurso, por centro de custo, portanto, ter a orgânica da empresa mapeada na plataforma para que as várias áreas do negócio, as várias áreas funcionais possam perceber exatamente tanto quando é que estão a gastar até ao momento, como ter uma previsibilidade de quanto é que vão gastar no futuro, até ao fim do mês, até ao fim do semestre, até ao fim do ano. A segurança está na ordem do dia, como também o Daniel já referiu. A solução da cloud permite ter imensas vantagens, porque tipicamente os cloud providers têm estruturas que um cliente final ou organização tipicamente não conseguem ter. No entanto, esta estratégia de segurança tem que estar alinhado com a política de segurança que essa organização definiu inicialmente. Portanto, de acordo com esses indicadores-chave, nós vamos conseguir perceber o que é que será mais indicado para a nossa empresa. Desenhar a solução à medida de cada empresa. Daniel, pegando aqui um pouco também no que o Carlos nos está a dizer, nos dias de hoje é crucial, de facto, que as empresas consigam tomar decisões informadas sobre a sua infraestrutura de tecnologias de informação. Na tua opinião, em que situações é que as soluções híbridas são mais adequadas do que as soluções exclusivamente cloud? É uma excelente questão, Sara. Eu gostaria de realçar aqui 3 pontos de diferentes vertentes. Em primeiro lugar, o ponto da área regulamentar. Continuamos ainda a haver algumas organizações, cada vez menos, mas sobretudo mais da área do governo, em que, por questões legislativas, questões legais, fazem com que os dados ainda tenham que estar dentro da sua própria casa e não passando assim os dados para a cloud pública e mantendo na cloud privada. Do lado, outro fator, o lado técnico. Há situações em que certo tipo de aplicações, por serem mais críticas, por não obedecerem a requisitos técnicos de latência, por exemplo, é necessário ainda manter esses dados dentro de casa. Ao mesmo tempo, há outro benefício que podemos tirar da estratégia híbrida e técnica, que é o facto da organização poder tirar partido da parte de colocar os dados de produção mais críticos localmente e, ao mesmo tempo, usar uma solução, por exemplo, utilizar-se a recovery para a cloud pública. Do lado financeiro, a cloud, uma cloud pública, de um provider, exige que haja um controle contínuo e de custos, de como a organização gasta o dinheiro na cloud. Ou seja, por fatores financeiros, isso poderá, por vezes, obrigar mais as organizações a manter os dados no seu local do que por não conseguir ter o controle dos dados na cloud pública e não conseguir gerir assim esses custos, digamos assim. Portanto, todas as decisões têm que ser tomadas de forma pensada e Exato. Cada caso é um caso. Exatamente. Carlos, vamos falar aqui um bocadinho sobre o cientista informático Paul Maritz. Uma vez, este cientista disse que a cloud está relacionada com a forma como se faz a computação, mas não com o local onde ela se faz. Em relação à escolha de um provider de serviços cloud,
quais achas que são os principais critérios a serem considerados? É uma excelente ideia e uma excelente questão, Sara. A cloud, mais que uma tecnologia, ou até falando de uma forma mais abrangente do as a service, é uma forma do negócio consumir a tecnologia. E deve ser considerado nas organizações como um ativo do negócio. Se falamos em termos pessoais, quando nós queremos escolher um banco, por exemplo, há imensos fatores que nós podemos escolher, mas o mais importante é a confiança. Porque, de facto, é o nosso dinheiro que está ali e mais do que se há a funcionalidade A ou B ou C, se não existe confiança, eu não vou colocar lá o nosso dinheiro, as poupanças de uma vida. Ora, numa empresa é exatamente igual. É a confiança que é importante, é em termos empresariais que devem ser avaliados a confiança numa solução, num cloud provider, porque de facto é um ativo que vai ditar e vai influenciar, ou pode influenciar, o futuro da empresa. Então, como é que se mede a confiança neste ambiente? E há 4 pontos que devem ser avaliados na escolha do cloud provider. O modelo de serviço, o desempenho e escalabilidade que ele oferece, a segurança e compliance da arquitetura e, como sempre, o custo. O modelo de serviço, começando pelo primeiro, IaaS, PaaS, SaaS, é algo que nós devemos avaliar em cada uma das ofertas, em termos da adequação que aquele cloud provider tem ao negócio da organização, assim como também os inerentes modelos de suporte e SLAs que esse cloud provider oferece. Esse cloud provider deve também responder em termos de desempenho aos requisitos que o negócio precisa num dado momento, mas está preparado para a escalabilidade, que muitas vezes não é muito conhecida, o negócio pode crescer mais, crescimento, mas tem que estar preparado para a escalabilidade que vai existir no futuro. Segurança, como dizia o Daniel há pouco, segurança e a compliance com as normas são pontos importantes. Medidas mais robustas e alinhadas com estratégias atual são importantes. Finalmente, o custo, como já falamos várias vezes, o custo, existem várias soluções com custos maiores ou menores, têm que estar alinhados com o budget da organização e com o dinheiro que a organização planeou colocar nesta evolução. Claro que esta avaliação da confiança, com estes vários pontos, não é algo que se faz num dado momento e fica para sempre. É algo que deve ser feito num dado momento, traçado um plano e periodicamente revisto se o caminho que está a ser traçado é o correto ou se é preciso ajustes normais do ciclo de vida de moderação e também da tecnologia. O que podemos dizer aqui é que a cloud não é um serviço que tem um fim, não. É um serviço em constante mutação e que tem que ser avaliado sempre e de forma regular, quer a nível dos providers e da própria solução que as empresas precisam. Exatamente, e até mais que a tecnologia que nós conhecemos do passado, tem uma velocidade de atualização muito maior do que outras tecnologias. Se calhar algumas tecnologias duraram, cada caso é um caso, 1 ano, 2, 5 anos, se calhar em cloud, meses de desatualização é logo muito, muito grave. Muito grave. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Daniel e Carlos, eu gostaria que vocês respondessem a esta última questão, que falamos das tendências emergentes no campo do cloud computing. Na vossa opinião, ao que é que as organizações devem estar atentas? Daniel, podemos começar contigo? Muito bem, Sara. Há aqui 3 pontos que estão muito em voga que eu gostaria de realçar. Temos a parte do IoT e do Edge Computing, que tem, com o aparecimento do IoT, cada vez mais as decisões têm que ser tomadas no Edge. Isto é um dos fatores que cada vez mais as empresas devem estar atentas. Em segundo lugar, temos o tema da multi-cloud, que cada vez mais, dependendo do use case de cada aplicação, de cada situação, as empresas e as organizações tendem a escolher a cloud mais adequada e, posteriormente, ter que integrar tudo isso pelas várias clouds. E, por último, um tema muito quente também é a inteligência artificial e machine learning. A cloud permite usufruir... Inevitável nos tempos de hoje. Inevitável, sim. Temos o exemplo, por exemplo, do ChatGPT, não é? Que o que faz é utilizar a computação distribuída através das diversas clouds e cada vez mais é um caminho que não vamos voltar atrás, não vamos poder fugir e é o principal ponto até que eu gostaria aqui de realçar. A tendência é a evolução. Sim, a evolução. Carlos, gostarias de completar aqui o que o Daniel acabou de nos dizer? Sim, eu concordo com o que o Daniel Matos acabou de referir, mas acho que vou focar num dos pontos, a inteligência artificial e machine learning. São tecnologias maduras, portanto não é algo
muita gente só está agora a contactar, tem anos de desenvolvimento, as redes neuronais têm muitos anos nessas áreas, mas é algo que nós vamos ver ainda mais grandes desenvolvimentos no futuro próximo. Todos nós que compramos em lojas online temos a experiência de ver a assertividade dos produtos que nos são propostos. Se eu vou comprar A, é sugerida a compra de um produto B. Isso é feito há muitos anos. A diferença é que esse produto B é mesmo algo que provavelmente eu preciso ou quero comprar. Daqui muita gente especula até que ponto é que não há, a máquina está a ouvir-nos do que nós estamos a falar na conversa. De facto, o que está ali por trás são soluções muito robustas, de experiências passadas de utilizadores semelhantes, que me propõem produtos que são importantes, potencialmente, e que levam à venda. Ora, em termos empresariais, é também muito importante acompanhar essa evolução, e o grande desafio é entender como é que cada organização pode tirar partido destas evoluções. É redutor, na maior parte dos casos, ter uma visão apenas de otimização operacional ou redução de custos. É necessário encontrar como é que estas soluções alavancam o negócio, diferenciam o negócio ou criam novas áreas de negócio. Daí que o grande desafio e a grande mais-valia da inteligência artificial é encontrar novas formas de fazer negócio, e temos já hoje em dia no mercado português várias empresas onde isto já é uma realidade, onde isto não é futurologia. Há já várias empresas neste momento já estão a tirar partido nesta ótica diferenciadora e não redução de custos, e penso que todos nós iremos assistir no futuro muito próximo a novos casos de utilização destas tecnologias e num negócio muito mais próximo e feito de uma forma muito mais robusta e inteligente. No fundo, a inteligência artificial está nos nossos dias, a toda a hora, a todo o momento, quer nós queiramos, quer não, e não há como fugir a ela. E assim estamos a chegar ao fim deste episódio dedicado à migração para a cloud e tendências emergentes. Obrigada, Carlos, obrigada, Daniel, por esta troca de ideias e partilha de experiências. E você desse lado não perca os restantes episódios do TechFlow by Warpcom, que estão disponíveis no nosso YouTube e Spotify. Obrigada por nos acompanhar e até à próxima. TechFlow by Warpcom.